Você já teve a sensação daquelas barreiras invisíveis, barreiras não, né? Muros, uma muralha da China te impedindo de atingir os seus objetivos? É disso que a gente vai falar hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Jennifer Leopoldo, eu sou coach emocional e tô aqui contando um pouco da minha história, como eu cheguei a trabalhar com o que eu amo e o que é o meu propósito hoje. Não foi um caminho fácil e é por isso que a gente tá compartilhando todos esses erros e acertos do passado com você para te ajudar a atingir também o seu objetivo. Bom, conforme você já viu nos vídeos passados, e se não assistiu, clica aqui para você assistir os vídeos passados. A história para eu achar o meu propósito foi longa. E como eu disse no último, eu finalmente tinha feito o curso de coaching e tinha instalado na minha mente assim, nossa, é isso mesmo. Mas só saber o que eu queria e ter aquela sensação de é isso não foi o suficiente para eu largar tudo e ser feliz num campo de margaridas e sair correndo por aí. Foi muito mais complicado do que isso. Eu sabia, tinha batido aqui no meu coração que era isso, era o coach que eu queria, mas eu tava morrendo de medo de tomar o primeiro passo, de realmente ir pra carreira, uma nova carreira que eu não conhecia. Até porque naquela época, e ainda existe muito dessa coisa de tem um coach a cada esquina, já viu eu falar desse papo, né? Tava começando isso, e como é que você entra numa profissão e falou assim, meu Deus do céu, imagem negativa da profissão no mercado. E mesmo assim, eu tomei coragem pra fazer o que eu realmente sentia no meu coração. E aí, gente, eu já sabia que eu queria, eu sabia que era aquilo que eu queria na minha vida, mas lembra que quando eu larguei veterinária foi difícil dizer não pra expectativa dos outros? Acontece que eu estando naquela multinacional, e não era qualquer multinacional, eu vou contar na verdade pra vocês, era a multinacional que era a empresa do meu pai, empresa de família. Então, não sei se você já trabalhou numa empresa de família, mas se a tua família é igual à minha, você deve saber que a expectativa em cima de você, filho do dono da empresa, é muito maior do que qualquer outro funcionário. Eu tinha tomado essa decisão na época por vários motivos. Eu sei que meu pai queria de alguma maneira que eu trabalhasse na empresa dele, também estava um pouco perdida, existia uma vaga e eu queria trabalhar como vendedora. E tinha uma vaga na empresa dele como vendedora, conforme eu falei pra vocês. O que acontece? Quando eu aceitei esse emprego e eu me sentindo super mal, né? Meu pai me fez começar do início. Eu nem tinha contato com meu pai na empresa e ele me fez começar do início lá como vendedora mesmo, ralé me quebrando. Eu em São Paulo. Ótimo do que eu queria. Mas o que aconteceu nesse sentido? Eu fui me tornando muito boa, porque lembrem-se, eu nunca faço as coisas meia boca. O que eu me comprometo a fazer, eu faço de verdade. Então, quando eu entrei na empresa para ser vendedora, eu falei assim, eu vou ser uma boa vendedora. E realmente me dediquei a estudar sobre vendas, a crescer na empresa, a crescer o número de faturamento da empresa, a aprender coisas que eu jamais tinha conhecimento, né? Porque a dinâmica de uma multinacional, de organização, de planilha, de sistema, não sei se é seu caso, mas se você trabalha numa multinacional, você sabe exatamente do que eu tô falando. Era uma pressão muito alta e muito diferente daquela minha vida de veterinária de antes. E até dos meus outros empregos que eu fui adquirindo com o tempo. Então, eu fui me tornando muito boa também em vendas na empresa, né? A minha carteira de vendas foi se recuperando muito bem. Por mais que não fosse minha paixão, como eu tinha me dedicado a ser muito boa, as coisas estavam acontecendo. Acontece que a partir do momento que as coisas estavam acontecendo, não só existia uma expectativa do meu gerente, do meu gestor, de ver que eu estava fazendo crescer minha carteira, como existia uma expectativa do diretor da empresa, e assim como existia uma expectativa do meu pai em cima de mim, né? Olha, que bom, a filha entrou, tá indo bem, ela vai um dia então poder tocar o negócio. Afinal, ele tinha construído uma multinacional do zero e era uma história da empresa muito bonita mesmo, uma grande oportunidade para trabalhar. Mas eu já sabia que no meu coração não era aquilo. Eu tinha aprendido a dizer não lá como veterinária para expectativas dos outros, mas tinha entrado de novo nesse padrão de atender as expectativas dos meus familiares, das pessoas que eu amava dentro desse novo emprego. E eu vi essa expectativa crescendo, tanto do meu pai para eu tocar a empresa, quanto das minhas irmãs que não trabalhavam na empresa ainda, que estavam um pouco
seguras, né? Elas não queriam trabalhar e falavam, a Jennifer tá lá para tocar os negócios de família. Então, eu tinha achado o coaching que fazia bater o meu coração, mas ao mesmo tempo eu estava com essa pressão enorme, maior ainda de quando eu era veterinária, para que eu continuasse nesse emprego que eu não gostava. Com o tempo, mesmo com medo, eu comecei a me dizer, eu tenho que sair daqui, porque quanto mais tempo eu ficar nessa empresa, que é onde eu comecei a ganhar um salário bom, onde eu comecei a crescer na empresa, então eu via que quanto mais tempo eu ia ficar naquela empresa, mais difícil ia ser de dizer não para a empresa, para que eu finalmente tomasse o meu rumo. Então eu decidi pedir minha demissão. Na primeira vez que eu pedi minha demissão, uma vaga estava aberta para gerente de projetos internacionais. E eu, por falar francês, que sou francesa e inglês, e estar com uma carteira muito boa de vendas, na hora que eu pedi minha demissão, me foi oferecida essa vaga. E é claro, né, gente, quando você monta para um cargo de gerência, primeiro que existe uma experiência muito grande, eu ia começar a fazer viagens internacionais, negociar com grandes pessoas de multinacionais, como montadoras e Renault e Peugeot, então existia essa experiência pessoal e existia também o aumento salarial. É claro que meu coração bateu entre ganhar mais dinheiro e continuar e partir para a profissão que eu realmente gostava. O que eu fiz? Acabei aceitando o cargo de gerente de projetos internacional. E decidi começar a tocar minha vida como coach para que eu começasse a criar, né? Agora realmente experienciasse isso, visse se era isso mesmo e qualquer coisa eu continuava tocando a empresa do meu pai. A gente sempre se sabota, né? Sempre fica procurando desculpinha para não seguir aquele caminho que é o do nosso coração, mas é o mais difícil. Então eu sei exatamente o que você tá passando, porque eu também passei por isso já. Vou abrir mão disso tudo pra uma coisa que eu nem sei o que vai ser. Então eu comecei a virar gerente de projetos internacionais, aprendi muito nas negociações internacionais, falando em várias línguas e ganhando meu dinheiro, viajando no mundo todo. E também fica aquela questão social legal, né? É engraçado como as pessoas te admiram quando você fala, eu tô indo a trabalho pra República Tcheca, pra Alemanha, pra Inglaterra, para França, para Itália. Você pode estar infeliz, que nem eu estava naquela época, mas quando você vê o jeito que as pessoas te olham, né? Tipo, uau, reconhecimento, que legal, gerente de projetos internacionais. Isso era meio que uma prisão do meu ego. O meu ego gostava de ser alimentado com aquele olhar das pessoas externas que eu já tinha conquistado quando eu era veterinária. Mas aí estava sendo gostoso porque eu realmente estava com toda essa imagem de internacional para as pessoas. Então, sendo sincera com você. Então, voltava para Curitiba e atendia, ainda estava no começo o meu atendimento de coaching. Então, eu ainda não tinha o reconhecimento. Eu tinha reconhecimento dos meus clientes, que adoravam o processo, que realmente atingiam os resultados. Eu via desde o início o quanto eu tinha, como que diz, a mão para fazer o bolo, né? Eu tinha a mão mesmo para fazer o coaching e já desde o começo tinha resultados com os meus clientes. Mas era mais um a um. Sendo que quando eu falava que era gerente de projetos internacionais, eu tinha o reconhecimento da sociedade. E aí a gente fica um pouco preso a isso, né? Pelo menos eu fiquei. Não sei se você passou ou passa por isso. E então vieram muitas dúvidas nessa época, gente. Primeiro porque eu tava presa a esse reconhecimento social, não deixava de ser um padrão, né? De reconhecimento da minha família. Como meu pai era um empresário de sucesso e eu tinha visto isso desde pequena, tava um pouco no meu sangue de também preciso ser reconhecida. E aí vários padrões invisíveis, muralhas invisíveis me seguravam em relação a isso, a atender a expectativa dos outros novamente, atender a expectativa do meu pai, atender a expectativa dos meus avós, até da minha bisavó materna que nada a ver tinha com isso. Eu falava, não, mas eu quero ser coach. Ela falava assim, você vai trocar toda essa vida de sucesso por isso? Então eu tinha várias barreiras, por mais que eu tava com o caminho aberto pro coaching, que eu já estava atendendo, inclusive ainda atendendo em paralelo, eu já atendia pessoas de Portugal, pessoas da França no coaching, porque eu tinha mão boa para isso, as coisas estavam fluindo e acontecendo no meu horário, fora, né, do trabalho, mas ainda eu tinha todo esse apego social do ego aqui. E foi muito difícil quebrar essas barreiras invisíveis. Eu acredito que é mais fácil você quebrar uma barreira visível, algo que tá ali, que você sabe que tem que superar aquele desafio externo, do que você superar algo interno. Por quê, pessoal? Quando você supera algo interno, quando você quer quebrar uma barreira invisível interna, ninguém tá te cobrando para você superar isso. Ninguém tá te motivando a você tomar esse caminho diferente. Ao contrário, as pessoas estão te motivando a você não atingir esses resultados. Então, essa motivação de nenhum momento vem de fora, ela cresce dentro de você. Ela vem de dentro para fora. E isso é o mais difícil, é quando a gente se conecta.
Foi a partir daí que eu entendi o quanto as emoções tinham domínio sobre mim, muito mais do que uma meta e um objetivo claro. E foi aí que eu também comecei a entender o quanto isso travava já os meus clientes de coaching a atingirem metas que fossem conectadas à essência delas. Então eu ajudava muitos clientes de coaching a atingirem metas como virarem gerentes, como conseguirem um emprego, um aumento salarial, que eram todas essas metas associadas a algo externo, a mostrar para os outros. Mas sempre que a gente falava de metas internas, de seguir uma paixão, de seguir um caminho incerto, eu via que as pessoas travavam e seguravam muito e às vezes nem tinham a coragem de expor isso pra mim mesma que era coach. E fui entendendo o quanto as emoções, quanto as barreiras profundas que tem dentro da gente são as mais difíceis para serem quebradas. E não foi fácil, gente, quebrar todas essas barreiras. Pra mim, durou 3 anos. Eu fui 3 anos gerente de projetos internacionais e tocando como coach em paralelo até tomar a decisão de realmente tocar minha vida de outra maneira. Então, isso que eu digo, não é um caminho fácil, mas ele é possível. Eu fiz isso sem ajuda, mas você tem a possibilidade hoje de fazer isso com ajuda, que seja com coach, com familiares, com livros, né? Coisas diferentes. Só faça isso porque a importância de você seguir o caminho do seu coração. Eu posso te dizer hoje que não tem nada no mundo que pague a vida e a sensação que eu tenho dentro de mim quando eu acordo de manhã. Pessoal, o que eu quero mostrar com esse vídeo? É que veja quantas coisas tem entre os teus objetivos externos e todas as suas barreiras internas, todas as expectativas dos outros, expectativas de você mesmo em relação à sua vida, toda a dificuldade de tomar decisões. Eu diria que é aí onde está o nosso pior monstro, os nossos piores desafios. É a gente quebrar esses padrões. E para isso, eu tive que entender que eu não queria os mesmos padrões que minha família. Ou seja, eu tive que aceitar e me predispor a dizer não para uma carreira de sucesso dentro de uma multinacional. Coisa que eu aprendi desde vidas passadas, desde o meu avô, desde o meu pai, a importância de ter. Então, quando a gente tem padrões familiares, padrões pessoais muito fortes, a gente precisa criar esse desmame, cortar a relação com a expectativa que os outros têm, principalmente a nossa família da gente, e criar uma vida de adulto independente do que eles esperam. Isso é uma das coisas mais difíceis e, sinceramente, de todos os meus clientes que eu vejo que nem 0,005% da população fez realmente isso. Vejo que muitas pessoas estão em carreiras de sucesso, mas muitas vezes para superar, para agradar outras pessoas e não fazendo aquilo, não quebraram, não desmamaram mesmo do pai e da mãe para viver aquilo que é a verdade deles como ser humano. Enfim, pessoal, foram noites acordadas, preocupações infinitas e sem fim nessa época, realmente um momento muito difícil, inclusive um momento onde eu entrei em depressão e pensei em coisas horríveis na minha vida, porque eu não sabia, não tinha coragem de fazer essa quebra interna dentro de mim. Então, se você também está passando por isso, comenta aqui nesse vídeo aqui abaixo, se você está passando por essas noites infinitas de insônia, de preocupação, de falta de coragem, de não saber como quebrar emocionalmente os processos dentro de você para ir em direção aos seus sonhos. Comenta aqui para que a gente possa te ajudar, para você compartilhar suas dores e que a gente possa crescer juntos em relação aos seus objetivos e os seus sonhos. No próximo vídeo eu vou falar qual que é a importância, o que você deve ser feito e o que eu fiz para realmente quebrar essas barreiras internas e atingir os meus sonhos. Então se inscreve no canal, curte aqui e fica de olho para o próximo vídeo. Beijo!